todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais, e esse é o nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, o projeto onde a gente faz a leitura de um dos livros da coleção Fonte Viva. Atualmente nós estamos com o livro Vinha de Luz, e a gente busca tecer breves comentários em relação a um dos capítulos que a gente lê. Essas leituras acontecem sempre às segundas, quartas e sextas. E a leitura e o breve estudo que a gente tece assim que a gente faz a leitura é em busca de recursos, né, sempre baseados no Evangelho do Cristo e à luz da doutrina espírita. São em busca de recursos que nos auxiliem na nossa caminhada rumo ao nosso amadurecimento espiritual, a nossa busca pela evolução espiritual. E a gente sempre pede à espiritualidade, a Deus e a Jesus, nosso irmão, mestre e guia, que nos intua, que nos traga clareza nas palavras, que nos auxilie a encontrar esses recursos que tanto buscamos e que nos fortaleça para que, tendo esses conteúdos à mão, sejamos capazes de colocá-lo em nossa prática diária, em nossa vivência diária, assim contribuindo com a nossa caminhada, né? Que de nada adianta adquirir esse conhecimento se a gente não colocá-lo em prática em nossas vidas, né? A leitura de hoje, né, do livro Vinha de Luz, nós vamos ler o capítulo 74, que tem como título Maus Obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros, nos disse Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante ao assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram um repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras, fixam nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento dos deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes e compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo e de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos, pois, dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Esse texto nos traz situações com as quais nos deparamos cotidianamente. Sempre temos alguém ao nosso lado, nos desestimulando, nos desencorajando, querendo nos desviar dos bons caminhos, nos acusando,
enfim, sempre tentando nos desviar do caminho do bem quando nós trilhamos esse caminho. Sejam em todas as esferas possíveis. Seja o caminho do bem para a nossa evolução espiritual, seja o caminho do bem para o trabalho que executamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, seja o caminho do bem com as nossas relações de amizade, seja o caminho bem dentro da nossa casa. Sempre existe alguma situação, alguém que traz alguma situação que vem nos desencorajar, que vem nos desestimular, nos desanimar, que vem nos atacar, que vem apontar as nossas falhas, ainda que não tenhamos falhas dentre aquelas apontadas, né? Mas vem tentar encontrar algum momento, ou pelo menos construir mentiras em relação àquelas obras que estamos construindo. A gente sempre tem alguém que vem para nos desestimular, né? O Espiritismo nos traz muito claramente, né, a visão dos nossos obsessores, né? Quando a gente se alinha com a nossa progressão espiritual, os nossos amigos espirituais que não querem que a gente avance, estão ali à nossa volta, nos estimulando de alguma forma, né? Seja colocando situações com as quais nós vamos nos deparar para testar a nossa paciência, a nossa compreensão, o nosso companheirismo, a nossa caridade, o nosso amor em relação ao próximo, ou até mesmo a nossa confiança em nós mesmos, né? Para testarmos se nós realmente somos capazes de superar aqueles obstáculos que surgem à nossa frente. Mas também no plano material, as pessoas que convivem conosco, existem inúmeras pessoas que também têm esse propósito, né? Você não vai conseguir isso, nem tenta, isso é muita coisa para você. Ou então vem um colega de trabalho, ou às vezes alguém dentro da nossa própria família ou das nossas relações de amizade, que vem fazer alguma fofoca em relação a gente, para nos enfraquecer diante daquele grupo, né? E esses estímulos que nós acabamos recebendo para nos desanimar da nossa jornada, do nosso caminho que a gente trilhou, o caminho do bem, eles podem ser utilizados de duas formas. Para realmente fortalecer esse desestímulo que nós recebemos e desanimar dos nossos projetos maiores que construímos, ou para nos encorajar, ou para nos fortalecer. Mas é preciso, né, que, como disse o nosso irmão Paulo, guardai-vos dos maus obreiros, não quer dizer que a gente tem só que se afastar deles, não. Porque muitas vezes a gente não tem como nos afastar desses maus obreiros que estão à nossa volta, seja no plano espiritual, os obsessores, sejam os obsessores do plano material, encarnados mesmo, né? Às vezes até grandes amigos, mas que não querem a nossa projeção. Eu costumo muito brincar que às vezes aquele colega de bar que não está muito disposto a progredir, que te chama para cervejinha sempre, que te chama para uma farra, para uma festa, mas que não está disposto a você a conversar sobre coisas que engrandecem o espírito, né? Que a gente consegue trazer esses recursos para enobrecer o nosso espírito e nos estimular a crescer e a buscar degraus cada vez maiores, né, no âmbito espiritual. A gente está cheio dessas pessoas à nossa volta, mas muitas vezes a gente julga, imaginando que nós estamos cheios de pessoas à nossa volta, sim, mas muitas vezes nós também somos esses maus obreiros, para outras pessoas e para nós mesmos. Então, guardai-vos dos maus obreiros serve para quando a gente chega de frente para o espelho e faça um autoexame, uma análise, um exame de consciência, para ver se nós não estamos sendo também esses maus obreiros, que muitas vezes nos pomos a reclamar que à nossa volta só tem pessoas que querem o nosso fracasso, que estão ali para nos desestimular, nos desanimar, mas quantas vezes nós nos colocamos também como maus obreiros perante as pessoas que estão à nossa volta ou perante nós mesmos, né? Nos desestimulando. Para que a gente tenha a plena consciência e a convicção do caminho a ser trilhado, primeiro é preciso buscar a informação correta. Primeiro é preciso buscar o caminho certo. E o caminho certo, Jesus já nos deixou.
através da sua experiência de vida que está relatada pelos evangelhos dos apóstolos, pelas suas vivências, o exemplo da vivência do Cristo aqui. Cristo veio a esse plano para nos mostrar, através da sua vida, das suas obras, né, qual é o caminho que temos a trilhar, né? E esse caminho é o caminho que o Cristo percorreu, é nos espelharmos nas obras dele, em tudo aquilo que ele deixou como ensinamento, né, baseado nos ensinamentos do Pai, nos mandamentos maiores. E a gente precisa se fortalecer nesse evangelho diariamente, a gente precisa vivenciar o evangelho diariamente para que a gente consolide esses passos, para que a gente esteja cada vez mais consciente e consistente nos passos que a gente tem que dar, né? E a gente passe a observar esses maus obreiros sem julgamento, né? Porque nós não estamos aqui para julgar, mas com a consciência do caminho que a gente tem a seguir. Esse não é o caminho, esse não é o caminho, esse é o caminho. Se a gente não tiver esse norte, né, essa referência de onde nós devemos chegar, que vem até nós, que nós podemos alcançar através do Evangelho do Cristo, nós estaremos perdidos. Qualquer mau obreiro que cruzar o nosso caminho e que fizer um pequeno estímulo para nos desestimular, a gente vai desistir e vai começar a buscar outro. Então é preciso que a gente tenha uma consciência muito grande, que a gente se fortaleça no intuito de buscar essa verdade maior, do caminho que a gente não pode desistir de trilhar e que a gente tem que se esforçar diariamente para trilhar. Mas também que a gente crie uma vigilância constante de que nós não nos transformemos nesses maus obreiros para nós mesmos e para os nossos irmãos. Que a gente se fortaleça diariamente para sermos bons obreiros e que sejamos estímulos. Se nós vivenciarmos o Evangelho do Cristo, tem aquela máxima que é dita, né? Que as palavras podem até convencer, a gente pode chegar e falar e orientar as pessoas que estão à nossa volta, trazer bons estímulos, boas palavras, mas se a gente não vivenciar, se a gente não colocar aquilo em prática na nossa vida, né? Como eu disse, as palavras podem até convencer, mas se a gente der o exemplo, esse sim, o exemplo tem o potencial de arrastar as pessoas junto conosco. Então, que a gente, ao invés de somente boas palavras, sejamos também e principalmente bons exemplos, né? Que a gente possa construir uma barreira à nossa volta para as más palavras e para os maus exemplos, para esses maus obreiros. E até sobre nós mesmos, né? Que a gente possa construir essa vigilância através da verdade maior que está disponível para qualquer um de nós, que é o Evangelho do Cristo, e que essa verdade maior esteja cada vez mais forte e mais consolidada dentro de nós, né? Então, guardai-vos dos maus obreiros, sim guardarmos dos maus obreiros que estão à nossa volta, mas nem sempre deixar de conviver com essas pessoas, que a gente não pode deixar de conviver. Às vezes a gente tem que manter essa convivência, mas também para nós mesmos, que nós não nos transformemos nesses maus obreiros. E sendo bons obreiros, certamente estaremos construindo um caminho sólido para nós e para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham e que não deixem de compartilhar as nossas mensagens, caso considerem que essas mensagens possam contribuir com a nossa evolução, com o crescimento. Caso tenham alguém que acreditem que precisem ouvir essas mensagens, e que todos juntos, né, possamos nos tornar e nos consolidar como bons obreiros dessa obra maior que é a obra do Pai. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.